Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do True Podcast. Esse que é o True, baseado na verdade, tem como objetivo esclarecer tantos fatos e tantos temas políticos que são de grande importância para você, para que uma vez tendo o conhecimento da verdade, você saiba que decisão tomar, a quem apoiar, de que forma contribuir para esse processo tão importante que é o processo eleitoral e que conduz as nossas vidas, o nosso futuro, presente e futuro da nossa nação. Seja bem-vindo você que está agora conectando do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, você daquela cidadezinha pequenininha lá do norte, das comunidades ribeirinhas, você do nordeste aí nesse calor que faz o nordeste, né? Talvez diante de uma praia muito bonita, recebendo aquela brisa do mar gostosa. Você que está lá no sul do Brasil, tomando aí seu chimarrão. O pessoal do Mato Grosso do Sul, que sempre me cobra aqui, mandar um abraço para eles. O pessoal que adora tomar lá aquele tererê gostoso, né? Que eu gosto muito. Por favor, queria pedir a produção aqui, se puder um dia colocar aqui um tererê pra gente, que aqui em São Paulo esses dias está tão quente que tá valendo a pena tomar um tererê. Um abraço para você também que está conectado de todos os municípios aqui do estado de São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a galerinha conectando no nosso chat do YouTube. Deixa eu botar para cá que fica melhor para ver. Beatriz conectando, Paraíba conectado, deixa eu ver aqui, Santos conectado, Goiás, a Cleo lá de Goiás, um abraço, Cleo. Pessoal do Ceará, de Trairi, Itapipoca, Ceará, um abração, pessoal aí, todos os cearenses conectados, um abraço ao Bicho Fernando, meu amigo aí do Ceará. São Carlos, interior de São Paulo, conectado, Simone de Santos, também conectada. Pessoal do bloco de Zona Santa Cruz do Rio de Janeiro, Zona Oeste, parece Rio de Janeiro, né? Isso aí. Deixa eu ver mais aqui, muita gente chegando. Pessoal de Itapipoca tá aqui pesado, hein? Aqui na tela, obrigado na tela do tour. Só tem que dar uma pausa aí pra gente poder ver. Gente chegando aí de todos os lugares. Sergipe conectado. Queirachobim, Queirachobim? Um pouquinho mais pra cima, Quexiramobim, desculpa. Rio Grande do Sul, Paraíba, Campo Grande, Mato Grosso, a galerinha chegando aí de todo o Brasil, conectando aqui no nosso True Podcast. Olha, o assunto de hoje é um assunto muito sério, muito polêmico, e que eu sei que, eu nem vou dizer que divide opiniões. Na verdade, pelo que eu tenho percebido e venho nas minhas andanças Brasil afora, conversando com as pessoas, eu tenho identificado que há já um posicionamento seguro das pessoas com respeito às pesquisas eleitorais. Muita gente não acredita em pesquisa. Você acredita em pesquisa? Que opinião você tem sobre pesquisas? Nós estamos no ano eleitoral e já vem aparecendo aí uma série de pesquisas que informam como estão os presidenciáveis nos estados, como estão os governadores, tantos que estão já em mandatos, que estão saindo agora para disputa, tantos nomes aparecendo, tantos números aparecendo, e será que existe fraude nisso? Verdade nisso? Seu ponto de vista é muito importante aqui no True Podcast. Daqui a pouco eu vou estar registrando mais os comentários das pessoas, também registrando pelo nosso canal lá no Telegram. Eu já coloquei lá uma enquete agora no Telegram. Tem como subir aí para a tela? Deixa eu ver aí. Ó, enquete no Telegram, nós estamos lá com 49 mil pessoas inscritas. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Justifique sua resposta em nossos comentários. Já está aí, ó. 12% dizendo que sim, 88% dizendo que não. Elas podem ser manipuladas. Deixa eu já ver alguns comentários aí para já começar no aquecimento aqui. O professor Fábio que está aqui com a gente, um grande mestre, uma pessoa que, além de amigo, entende bem do assunto e eu vou explicar para vocês por quê. Bom,
O Helder diz assim, pode ser que realmente o número de pessoas ouvidas indicado pela pesquisa seja verdadeiro, mas não o resultado. Só acredita só no número. A Maria Pessoa diz, eu acho que as pessoas que fazem essas pesquisas já têm seus escolhidos. A Lucivânia nunca fui entrevistada em nenhuma pesquisa. A Terezinha diz, tem muita fraude, mas depende muito de pessoas para pessoas. Jucimeire, deixa eu ler, parar por aqui na Jucimeire. Nunca fui ouvida em nenhuma pesquisa. Comigo do meu lado está aqui o Ed, com a gente nessa bancada de hoje, para tratar desse assunto. Ed, você, acredita ou não acredita? Já é para responder? É bom a gente andar um pouquinho, né? Ouvir o nosso mestre aqui e também as dúvidas do público que está participando. Mas eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? A gente já nasce curioso, querendo saber, antecipar resultados, né? Muito disso acho que a gente tem. E as pesquisas, elas vão antecipar algo que a gente espera que seja aquilo que a gente pensa, ou daquele grupo que a gente convive. E a gente não entende que existem tantas pessoas diferentes, que pensam diferentes, né, e que representam outros pensamentos. E acho que aí é que mora o perigo. A gente buscar a identidade na pesquisa, sendo que a gente não faz parte do todo, né? Do todo, assim, 100%. Acho que tem algo por aí também, né? A gente ficar esperando muito um resultado. Deixa eu apresentar o Fábio Gomes. Ele é diretor-presidente do Bateia.com, que é um instituto de pesquisa que tem, e eu já vi o trabalho do professor, o nosso mestre Fábio Gomes, que é um trabalho que já foi provado por várias vezes a credibilidade desse trabalho. Quero agradecê-lo por vir aqui hoje ao outro podcast e dizer, mestre Fábio, que a gente não vai aliviar. A gente vai aqui tirar as nossas dúvidas, conversar com o senhor, contar com a sua explicação, porque, como a gente já começou mostrando aí, 88% já no início da enquete, que a gente subiu agora a enquete no ar, já está dizendo que não acredita muito. De que forma? Agora diminuiu, aumentou, melhor dizendo, 92%, nossa, já está 92% das pessoas, dos 307 votos que tiveram até agora, já desacreditaram. Daqui a pouco isso aí vai, vamos ver como é que vai ficando ao meio do nosso, em meio ao nosso trabalho, as nossas falas, o seu esclarecimento. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Eu estava olhando vocês lá pela internet, falei, mas que cenário bonito. Será que um dia eu vou lá? Olha aí, estou aqui hoje. A gente que fica muito honrado da sua presença aqui com a gente, o professor Fábio, nosso mestre Fábio, que é diretor-presidente do Bateia.com. Então, eu já quero começar com uma pergunta. Tem muita gente que não acredita em pesquisa, as pessoas falam das pesquisas que são manipuladas, enfim. Porque quando se fala em pesquisa, logo se liga a mente, a cabeça das pessoas, à parte política. Mas a gente sabe que pesquisa é pesquisa. Por exemplo, no Instituto Bateia.com, como é que isso é feito? Vocês trabalham só com pesquisas políticas ou tem outras pesquisas? De que forma que a gente pode transmitir para as pessoas que é uma coisa que se faz hoje a nível de civilização, a nível de político, a nível de mercado? Olha, são muitas as aplicações, né? No nosso caso, a gente faz tanto na parte de mercadológica, governamental, quanto também eleitoral. Uhum. A nossa especialidade é a gestão de reputação, informações para tomada de decisão para aqueles que estão fazendo gestão de reputações. Uhum. Reputação de uma marca, reputação de um segmento, às vezes associações de empresas encomendam pesquisa. A gente já faz muita pesquisa também sobre a ordem dos advogados. Sim. Né? Eles querem saber dos advogados como é que eles querem ali a gestão da OAB naquele estado, naquele município. Né? Então você tem aí várias aplicações. Mas eu também sou testemunha de que o Brasil faz um número pequeno de pesquisa do que deveria. Se eu tenho uma noção, a associação antes da pandemia, porque os números mudaram de tudo no Brasil, no mundo fora com a pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos aí umas 250 empresas de pesquisa associadas aí à Associação de Empresas de Pesquisa. Em torno de 250.
E de todo o faturamento de pesquisa no Brasil, 80% concentrava em 10 empresas só. E dessas 10 empresas, todas multinacionais, instaladas no Brasil para atender a indústria, o comércio, os clientes deles lá de fora. Então essas empresas, elas estavam aqui para atender lá fora, acabava atendendo alguém aqui, mas traduz para a gente uma história. O Brasil não faz pesquisa como deveria. Uhum. Se você cruza algumas informações, Sebrae diz assim, 80% das empresas que abrem no Brasil fecham em 2 anos. Será que não está faltando pesquisa sobre o comportamento do consumidor, sobre o que eles querem? Então, você tem aí muita aplicação de pesquisa, mas você tem uma cultura que ainda não valoriza, até na política. Essas pesquisas todas, elas têm, assim, elas têm caráter científico, elas têm método, elas são feitas de que forma? A tradição da pesquisa, ela é científica. É uma tradição que vem das ciências sociais. Então, os cientistas sociais, os sociólogos, eles se dedicam a isso, com auxílio também de outras ciências, como a matemática, pela estatística. Tudo Então, que a gente é multidisciplinar. E a gente que está aqui do lado de fora, a gente não tem muito hábito de estatística, de matemática. Pouco brasileiro gosta disso. Então, a gente não conhece mesmo o universo da pesquisa, como ela é feita, né? Ela é muito trabalhosa e depende de muita técnica, né? Não é uma coisa feita assim, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui quem vota em fulano, quem vota em Beltrano, e faz aquele negócio tipo informal. Vamos ver o que vai dar. A pesquisa, essa pesquisa que você fala, é uma pesquisa que tem todo um critério para acontecer, né? E como é esse critério? Ele está previsto em algum lugar ou o próprio pesquisador ele mesmo desenvolveu? Bom, isso tem uma história. Acho que os norte-americanos são os pais da pesquisa, nasceram lá. Eles até hoje lideram a contratação de pesquisa e a cultura de realização de pesquisa no mundo, né? Não tem nada igual. O número de empresas, a quantidade de pesquisa que é feita. Mas, olha só, vamos separar assim algumas coisas. Tem a metodologia, tem muita coisa que já é amarrada, os livros técnicos sobre pesquisa. Tem o como fazer, como deve ser feito. Sim. E tem como são feitas. Tá certo? Então você tem os parâmetros para se fazer bem uma pesquisa e tem gente que aplica esses parâmetros. Tem gente que não aplica, tem instituto que não aplica os parâmetros. Ou por desconhecimento, ou até por má fé. Então, esse aí é um retrato, a resposta das pessoas sobre o crédito da pesquisa, de alguma experiência ruim que elas tiveram com pesquisa. Que pode ser um erro de processo, porque pesquisa é processo, como processo de qualquer trabalho que tiver. Aqui a gente está lidando com um processo para executar bem e transmitir a mensagem para as pessoas, né? Tem uma equipe aqui que se preparou para isso, tem um processo estabelecido, tem o uso da tecnologia, etc. Mas isso não acontece sozinho, as pessoas têm que seguir alguns critérios para executar bem. Então, tem gente que não executa. Sim. Agora, tratando desse tema, quais são os tipos de pesquisa que são feitas hoje dentro da parte política? Quais modelos que são utilizados para que as pessoas possam ter a noção disso, a dimensão disso, e por que existem esses tipos de pesquisas que são diferentes? Se eu puder explicar um pouquinho para a gente. Tá. Vamos fazer primeiro uma metáfora sobre o rio. Ótimo. Um rio. Né? Então, se a gente fosse falar do rio, nós teríamos algumas questões sobre esse rio que tem a ver com quantidade. A extensão do rio, a profundidade média do rio, o cálculo do volume de água desse rio, né? A quantidade dos indicadores ali de poluição do rio, né? E temos algumas questões que são mais descritivas e que estão no campo mais qualitativo, né? O trajeto do rio, né? As margens do rio, a vegetação
que está no Rio, o comportamento das cidades em relação ao Rio, as cidades que ele vai beirando. Quer dizer, você tem ali questões do tipo quanto, questões do tipo como o rio é e quantos os atributos que formam esse rio. Pesquisa quantitativa responde pergunta do tipo quanto. Quanto? Quantos por cento está o sujeito? Uhum. Quanto é a diferença entre A e B? Entre os mais velhos, qual é o percentual? Quanto é o percentual do candidato C? Uhum. Entre quem tem renda menor, entre aqueles que moram numa região determinada. Você vai uma descritivo das quantidades. A quantitativa está relacionada à quantidade. Quantidade. E essa é a mais conhecida do público. Uhum. Essa é que a gente vê todo dia na TV. Todo aí dia. Todo resultado de pesquisa, eles vão divulgar lá, o candidato X está com X% e o outro, então vai trazer números, né? Sim. E em alguns casos eles trazem, inclusive, algum aspecto tipo rejeição, aprovação, né? Mas essas já passam a ser mais profundas. Né? Como se a gente tivesse que fazer uma análise mais profunda, né? Então, a quantitativa vai falar normalmente em percentual. E a qualitativa, ela vai falar de uma maneira mais profunda, ela vai revelar outros aspectos, né? Perguntas do tipo comportamento, né? Tipo, como o candidato é percebido? Isso você pode até quantificar na pesquisa quantitativa, mas surge de uma qualitativa. Os atributos que definem alguém. E aí você se espanta, às vezes, no resultado de pesquisa qualitativa, porque, às vezes, você cria algumas perguntas com respostas fechadas e que não contemplam tudo aquilo que é percebido pelo eleitor. Né? A qualitativa traz questões mais profundas, de fato. E você pode usar nessa dobrada, nesse conjunto de coisas entre quant e quali, porque elas são complementares, elas não conflitam, uma ajuda a outra. Então você pode aumentar a lista, melhorar a lista de atributos numa quantitativa. Poderia ser assim um exemplo, não sei se eu estou correto. A quantitativa seria uma parte mais superficial e uma qualitativa seria aprofundando um pouco mais sobre o assunto que está sendo pesquisado. Sim. Ela tem um outro nome, a qualitativa, que eu acho que traduz bem essa sua forma de apresentar. Quer dizer, ela é chamada também de exploratória. Exploratória. É o outro nome da pesquisa qualitativa. Então, quer dizer, você vai explorar os temas de forma mais ampla, mais profunda. Tipo, né? vai questionando até chegar num ponto ali, Sim. cutucando, para extrair o máximo possível. Sim. Né? Revelador. Veja, quando a gente fala de pesquisa eleitoral, e a gente fala muito, e isso traduz o que as pessoas pensam, a gente fala muito do que aparece no jornal, do que aparece na imprensa. Os americanos chamam essa pesquisa de corrida de cavalos. Quem está à frente, quem está atrás? Sim. A disputa. Mas a quantitativa ela vai muito além. Porque ela para a tomada de decisão, para o político, partido, que quer uma pesquisa para tomar uma decisão, é muito mais do que as pesquisas que são divulgadas. Por exemplo, a associação, a correlação, que é um termo estatístico, entre o candidato A e B. Então, se você tem assim uma correlação confirmada estatisticamente, o que isso significa? A tendência de votar em um é também de votar no outro. Eles disputam o mesmo eleitor. Isso você só descobre com análise da pesquisa que vai além daqueles números que a gente vê publicado. Às vezes, o sujeito chama para seu vice um candidato que ele não tem correlação. O que significa isso? Ele é antagônico. A tendência de votar em um é de rejeitar o outro. Os eleitores que votam em um rejeitam o outro. E aí eles se somam, se juntam. E aí você já viu o resultado que vai dar, né? Sim. Agora, é muito interessante essa sua fala, professor Fábio, porque o que eu vejo? Por exemplo, as pessoas falam tão mal, a pesquisa não é verdade, não acredito em pesquisa, não, eu acho que é tudo fraudulenta, mas quando a gente parte para o universo político, que é um universo que hoje eu estou um pouco aprofundando um pouco mais, a gente vê que partidos políticos encomendam pesquisas.
candidatos encomendam as suas pesquisas. Empresários, até empresários e apoiadores, encomendam pesquisas. Se fosse uma coisa que não tivesse o devido valor, essas pessoas, esses grupos, não iriam buscar as pesquisas. Por exemplo, por que um partido político encomenda uma pesquisa? Primeira pergunta para o senhor. Vamos lá. Para decidir o destino de uma candidatura que ele queira lançar. Essa é uma das razões. Às vezes você tem, assim, num partido, uma divisão entre os seus componentes sobre quem deve lançar. Muita gente, às vezes, querendo. Sim. Muita gente querendo que outra pessoa também seja, mas a gente tem que ouvir como se fosse, vamos ouvir o que o povo quer, para a gente tomar uma decisão e não errar. Exato. Tipo essa que aconteceu agora, né? Teve prévias aí para presidente, né? Foi um partido organizou tudo direitinho, mas se tivesse ouvido a voz do povo, talvez seria outro. Né? Então, a pesquisa indicaria isso, e seria mais fácil a tomada de decisão do partido, né? De apoiar um ou outro que está disputando internamente, né? Que ele quer o mesmo cargo, ele, quero ser governador, quero ser presidente, e aí tem mais de um na disputa, como a gente sempre vê, né? Tem partidos grandes que não é só um candidato, ele está ali unânime, né? Então, de repente, tem outros que querem também. Aí essa pesquisa nortearia o partido. Então, a pesquisa ela não presta o papel de só dar norte para o partido ou para o candidato, né? Ela faz vários papéis ali, além de essa questão toda que a gente no começo a gente disse. Então, existe muita confiança no mercado com relação ao resultado de uma pesquisa. É isso que eu queria deixar aqui bem frisado. Por exemplo, as pessoas desacreditam, mas os partidos seguiam por elas. Então, há uma dupla interpretação, se é que podemos dizer assim. Porque a partir do momento que, se não é valiosa, então por que os partidos políticos seguiam por ela? Se ela não tem, se não há veracidade nessas pesquisas, então por que candidatos, muitas vezes antes de escolher aonde disputar, não, eu vou vir como governador, vou para um cargo do executivo, então vou fazer uma pesquisa para ver como é que está meu nome. Não, eu não quero mais. Fez a pesquisa, realmente eu estou aparecendo lá na rabeta da motocicleta. Então, não tenho chance. Melhor eu vir, segundo as pesquisas, para o cargo do legislativo. Vou ser um candidato a deputado federal, vou ser um candidato a deputado estadual, dependendo do que, numericamente, essa pesquisa mostra. Então, isso é importante. Existe a parte do partido, a parte do eleitor, do candidato. Agora, tem uma outra parte, que é a parte do mercado. Eu já vi muitas pessoas que se frustram na vida dos negócios porque elas montam uma empresa, montam um comércio, acham assim, não, eu vou montar aqui no bairro tal um comércio de água. E acaba que não dá certo. E a maioria dos empreendedores, as pessoas que são bem-sucedidas, elas também guiam por pesquisa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tomada de decisão com pesquisa é um fundamento importante no mundo dos negócios, né? No campo da administração, você projetar o tamanho de um público. Porque nós temos a cultura no Brasil, no campo dos negócios, de que a vontade basta. Força de vontade. E ainda tem muita gente que também vai só para o lado da fé também, né? Eu sou trabalhador, tem Deus em primeiro lugar, eu vou arregaçar as mangas aqui, eu vou dar certo, vou crescer na vida. E daqui a pouco está morando debaixo da ponte. Mas tem um caso aí também, né? Pesquisas, elas custam caro muitas vezes, né? Por exemplo, uma pesquisa nacional. A gente vai fazer uma pesquisa para presidente. Para se analisar, colocar pesquisador. Vamos pegar o universo Brasil, 213 milhões de habitantes, e a gente precisa verificar o que o nosso eleitor está dizendo. A gente sabe que existe dentro da metodologia a escolha das cidades, e elas têm que acontecer de maneira que reproduza uma amostra, porque aí é importante falar o que é uma amostra dentro de uma pesquisa e o que é o todo da pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta que me vem na cabeça agora. Desculpa, Ed. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, agora, recentemente, escolheu alguns ministros e destinou esses ministros para concorrer
a governos em alguns estados. Um deles é o ministro Tarcísio. Será que ele acordou de manhã e falou assim, eu acho que o sol está bonito lá em São Paulo. Eu acho que o Tarcísio, o sol me falou que seria bom o Tarcísio concorrer ao governo de São Paulo. Com certeza, seja o partido que o Tarcísio estava anteriormente, que agora ele está afiliado ao Republicanos, está no Republicanos e vai concorrer pelo Republicanos ao governo de São Paulo, pelo que tudo indica. Será que o presidente acordou assim iluminado para escolher as pessoas aleatoriamente e falar, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá? Ou seguiu Ou só ele pesquisa? perguntou para os assessores dele, tipo, o que vocês acham? Não, a partir do momento que já pergunta para o assessor, já começa uma pesquisa. Já começou a pesquisa ali. Pergunta, o que vocês acham do Tarcísio? Mando ele para São Paulo, deixo ele no Ministério, o que eu vou fazer com o Tarcísio? Então, essa seria uma pesquisa que naturalmente a gente faz mesmo, né? Sim. Primeiro para aquele que está em torno. Depois, a gente contrata um instituto sério. E aí? Para dar a resposta. O que você acha que essa decisão foi tomada assim aleatoriamente? Eu acredito que não. Primeiro você tem a força do próprio, o volume de votos que o próprio presidente tem aqui, que ele tem a esperança de repassar para o seu candidato. Sim. Não é? Você tem a pasta do ministro, que é uma pasta que tem a vocação de agradar São Paulo, da infraestrutura, das grandes obras, né? Sim. E você tem as pesquisas que correm aqui. Quantos nomes, quantas vezes ele entrou em lista de partidos e de gente que estava testando isso. Tem indicadores. Então, é isso que eu queria mostrar para as pessoas que estão em casa e assistindo outro podcast. As ações, elas não são tomadas aleatórias. As ações são tomadas com base em dados, em informações, em pesquisas. Então, não é assim, a pessoa acha que é o melhor caminho e ela vai e toma essas decisões. Porque o que eu quero que você que está em casa, acompanhando o podcast, entenda. Onde eu vou, eu sempre escuto a mesma coisa. Quer ver? Você vê o que eu tenho ouvido por esse Brasil afora nessa matéria que mostra o que o povo pensa sobre pesquisa. Porque, professor Fábio, é exatamente isso aí. Ó. Vamos colocar na tela do Tru. Põe aí. Isabela, você acredita nas pesquisas eleitorais? Não muita. Tem algum motivo específico? Eu acho que é muito relativo, porque é muita gente, não é todo mundo que faz, sabe? Eu acho que são pesquisas, né? Então são baseadas na opinião de grande parte da população, então eu acredito que é um reflexo da sociedade atual. Não, acredito que ela serve como base para a população no geral entender para onde está indo a tendência das pessoas em relação às eleições. Você já passou por uma pesquisa dessa? Já aconteceu com você? Ou conhece alguém que já aconteceu? Não, nunca. Conheço alguém que já foi e eu diretamente ainda não. Você já foi entrevistado por alguma ou conhece alguém que já? Já fui. Já foi. E foi aonde? Foi presencialmente? Foi por telefone? Foi presencialmente. A pergunta, quando te fizeram, você acha que foi tendenciosa ou não? Foi uma pergunta que você dosou e falou, eu acho que é verdade mesmo, a pesquisa é séria. Foi uma pergunta direta. Sim ou não, aquele ou esse. Pesquisas de esquerda tendem a valorizar candidatos da esquerda. E as pesquisas de direita tendem a valorizar seus candidatos de direita. Para você, é algo tendencioso ou é verdade? Acho que tendencioso. Tem um motivo, então, para eles colocarem lá em cima o seu candidato? Acho que sim, né? Porque todo mundo que defende um candidato quer que o candidato ganhe. Então, algumas coisas são omitidas para sempre o candidato da preferência da pessoa se sair melhor. Olha, eu acredito que se a pesquisa ela já parte de um pressuposto tendencioso, ela pode sim ser tendenciada, mas acho que todas essas métodos assim, para a gente entender qual que é o viés das pessoas, cabe também do julgamento da pessoa olhar aquela informação e falar, bom, eu acho que esse lugar é mais viabilizado para a esquerda ou para a direita e olhar essa informação com um pouco mais de crítica, mas aí vai de cada um. É tendencioso, porque influencia muito, né? Depende de quem você pesquisa, então vai mostrar coisas boas de um, coisas boas do outro, então depende muito. Acho manipulação uma palavra muito forte, mas eu acho que ela serve sim para dar uma direcionada nas pessoas que estão indecisas. Então vamos colocar que o seu presidente está no topo do ranking e ele perde a eleição. Você ia usar como argumento isso, que ele estava como o top, o primeiro nas pesquisas e perdeu na urna? Eu acho que eu não ia acusar as pesquisas, foi isso que você perguntou, né?
Eu acho que as pesquisas são, sim, verdadeiras, porém elas são reflexos de parte da sociedade, não a sociedade inteira. Tem muita gente que não participa dessas pesquisas. As pesquisas elas estão aí para auxiliar e tanto as próprias campanhas eleitorais dos políticos, enfim, como a massa no geral, mas eu acho que elas não são decisivas para julgar a questão da urna ou qualquer coisa do tipo, até porque essas massas elas podem se mobilizar de acordo com essas pesquisas e o resultado ser diferente também por isso. Muito interessante, tá? Muito legal essa fala das pessoas aí, ver que é isso que eu tenho ouvido por aí, onde eu ando, esse Brasil afora. 2 perguntas. Primeiro, ela falou uma coisa interessante ali, a questão da pesquisa ser feita por telefone e a pesquisa ser feita presencial. Qual a diferença das duas, em que isso interfere ou influencia no resultado final? Pesquisa telefônica, ela tem necessariamente um questionário menor e ela depende de uma boa base telefônica. Praticamente hoje ninguém tem telefone fixo, Ela então tem é feito pelo celular? As bases têm para o celular Tudo também. celular. Só que as pessoas mudam muito de telefone, então você tem assim um controle no Brasil da amostra por telefone mais desafiador, né? Nos Estados Unidos, eles fazem lá muito mais pesquisa à distância do que a presencial. Chega a 90%. A nossa aqui... É mesmo? Aqui a nossa cultura é mais resistente a isso. Até porque a nossa base telefônica não é igual a deles lá, né? Sim. Tem uma diferença aí. A cobertura da base telefônica também é diferente. Mas se fizer bem feito, com uma boa base atualizada, você acaba chegando nos mesmos resultados. Não vai ter diferença. Tem que estar atento, sobretudo nas camadas mais populares, que você tem que estar mais atento à amostra, a essa representação desse público, né? Tá. Agora, no caso da pesquisa eleitoral, quando você, por exemplo, o Instituto vai fazer uma pesquisa, vocês me fazem essa divisão como a parte de busca de informações. Vocês separam pesquisa presidenciável, por exemplo, presidencial. Vocês separam as regiões do Brasil, acredito, todos os estados, não fica um de fora. Além dessa divisão de buscar o eleitorado em todo o território nacional, quais os outros critérios que são usados para avalizar esse caso desse perfil do candidato? Posso voltar ao Rio? Pode. Digamos que se queira avaliar a poluição do rio, de um determinado rio, que passa por 3 cidades. Sim. Aí você vai lá e vai coletar uma amostra do rio. Não precisa do rio inteiro para medir. Claro. Então tem uma amostra que vai representar o rio. Mas como é que eu vou representar esse rio se os pontos desse rio podem ter poluição diferente? Porque ele vai passando nas cidades. Uma pode poluir mais do que a outra. Tietê que sai lá limpinho lá de cima, do lado de São José Rio Preto, vai parar aqui embaixo na marginal, aqui para esse lado de cá, que é horrível, né? Você vai fazer, por esgoto. Você vai tirar uma amostra antes de Osasco, de Guarulhos, e outra depois de Osasco, vai ter uma diferença. Resultado diferente. Tá certo? Sim. Então tem as 3 cidades. Qual é o ideal disso? Você pega uma amostra representativa antes da primeira, uma amostra 300 ml, vai? É pouco? Não, dá para medir. Vai ser a água do rio. Depois você pega, depois da segunda cidade, depois da terceira, e aí você vai ter ali um cálculo, uma metodologia para calcular isso pelo volume de cada cidade, a extensão do rio, etc. Você vai ter uma representação. Pesquisa a mesma coisa. Quer dizer, você vai entrevistar no Nordeste, no Sul, no Sudeste, as regiões do Brasil. Você vai entrevistar os tipos de cidade. Cidades de metrópole, capitais, cidades interioranas. Cidades com características urbanas e cidades com características rurais. Sim. Você vai ter a proporção disso, porque o IBGE, o censo está atrasado aí. Já era para estar na rua. 12 anos atrasado, né? É de 10 em 10 anos Sim. o Cada censo e uma 10 anos. contagem no meio. Essas informações do censo são fundamentais para a pesquisa. Você sabe, gente que mora em região rural, gente que mora na região mais urbana, nas metrópoles, se você tem o tamanho das coisas, representa essas cidades. Você representa gênero, homens, mulheres, faixa etária.
renda familiar, você tem domicílios com mais renda, menos renda, você vai representando tudo isso na amostra, principalmente essas variáveis: localidade, gênero, idade e renda. Então, com isso, você tem uma amostra representativa do Brasil. O que as pessoas mais estranham? Você estava observando ali que elas acreditam em pesquisa, elas não acreditam na realização. Aqueles que divulgam. E aí tem essa distinção entre aquelas pesquisas de consumo interno. Por que os partidos contratam? Por que os empresários contratam? Porque eles já viram funcionar. E aquelas de divulgação. Porque você tem uma divulgação jornalística e você tem divulgações para manipulação. E é verdade. Só que se você pegar os grandes institutos, as empresas mais sérias, que estão mais tempo de estrada, vamos dizer que 90% das suas pesquisas têm acerto. Só que os 10% que erra faz um barulho danado. Né? Então, causa esse efeito. Mas nas entrelinhas ali da fala das pessoas, você vê que elas acreditam no método de pesquisa. Sabendo como funciona ou não, elas acreditam. Elas têm fé no método, não têm fé em quem aplica. Eu acho que elas não conhecem muito o método também. Sim. Eu acho que é isso. Por exemplo, uma das entrevistadas, ela disse que a pesquisa é um reflexo de parte da sociedade. Né? Essa já entendeu bem. Essa parte que ela está falando é essa amostra. Então, acho que as pessoas que estão em casa assistindo, acompanhando, para elas entenderem melhor o que é essa amostra, como do Rio. Mas vamos fazer uma coisa assim, para dono de casa, por exemplo, entender. É como vamos pegar lá um bolo redondinho, é facinho de a gente pensar um bolo, e a gente pega lá e corta, tira um pedaço dele. Esse bolo está aqui do lado, vamos comer. Qual é a chance desse bolo, desse pequeno pedaço, representar o todo? Então, isso é uma amostra, né, que a gente vai saborear e a gente vai, talvez, até identificar quais ingredientes tinha ali, se tinha recheio, se era doce, se era chocolate, enfim. Então, essa amostra, pequena amostra, vai representar todo o bolo? Provavelmente sim, mas tem margem de erro? Que é aí que entra a questão. Então, acho que as pessoas elas acabam duvidando muito, justamente pelo erro, porque não vê o todo, que é 95% de acerto, enfim, e olha só para aquele pedacinho. Mas a amostra ela deve reproduzir na íntegra todos os ingredientes que tinham no bolo. Então, é essa parte que o professor estava explicando. Então, por exemplo, eu tenho lá, qual que é o parâmetro, né, para se fazer uma pesquisa? Então, ela vai colocar, ela vai ver quantos, no Brasil, vamos falar do Brasil, campanha para presidente. Então, nós temos lá 212 milhões de habitantes, a gente tem quase 150 milhões de eleitores. Então, a gente vai fazer um recorte lá. Quanto desses 150 milhões de eleitores representam mulheres? A gente já sabe que são 52%. Os outros 48% são homens. Então, eu tenho que buscar exatamente essa proporção no pequeno pedaço, para que represente o todo. Porque, se eu desrespeitar essa proporção, isso vai dar margem de erro na pesquisa. Mas a gente sabe também que, por exemplo, tem municípios que são municípios pequenos. De repente, lá tem 50% de homem e 50% de mulher. Já teve uma margem aí diferente do que é a amostragem inteira. Então, isso representa a amostra, uma pequena parte do todo, e a margem de erro é essa pequena discrepância que pode ocorrer de um lugar para o outro. Então, acho que, quando a pessoa começa a entender esse começo da pesquisa, ela vai entendendo mais. Então, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. A gente sabe que o Brasil é gigante, já falamos em população, a gente fala em 5.570 municípios. A gente sabe que a pesquisa tem que representar, de uma certa forma, a todos. Como é feita, então, a pesquisa, a escolha dessas cidades? Eu simplesmente pego São Paulo, que é grande, pego o Rio. Como é feita essa escolha para que ela represente o mais próximo possível do que é a realidade? Pois é, o IBGE tem uma distribuição muito interessante. O trabalho do IBGE é excepcional. Muitos técnicos assim, preparadíssimos para estudar o Brasil. Né? Não só para subsidiar informação para pesquisa, mas para a parte da economia. Eles dividem o Brasil, a começar
por setor censitário. Nós estamos aqui num setor censitário do IBGE. E cada setor censitário tem no máximo 1.000 habitantes. Você imagina quantos setores tem a cidade de São Paulo, quantos setores tem esse bairro aqui. Tá? Então, aí a partir daí você tem, em alguns municípios, regiões dentro do município que ele separa, mas basicamente separa em distritos. Aí você vai para o município, aí você vai para a junção de municípios, que são micro-regiões. Depois você vai para meso-regiões, que agrupam micro-regiões. Aí você chega nas regiões do Brasil. Olha quanta coisa você tem para segmentar o Brasil. Então, essas escolhas, elas podem ser por sorteio ou representando meso-regiões e micro-regiões por um critério. Ou critério ou sorteio. Tem processos de pesquisa sofisticados. As eleições não usam muito isso, não. Até porque depende muito do tipo de estudo, que sorteia até a casa. É mesmo? É. E aí, chegando na casa, sorteia a pessoa. As pesquisas sociais, muito criteriosas, para trabalho acadêmico, elas chegam nesse nível de sorteio. E ocorre o sorteio para que não seja, inclusive, manipulada. Sim. Né? Porque se eu encomendo uma pesquisa, né? E eu quero um resultado dela, e eu sei que exatamente numa cidade eu tenho esse resultado positivo, então eu poderia escolher, só que a metodologia da pesquisa não me permite que seja feito assim. Vai ser feito um sorteio. Então, aí, a chance de representar a totalidade é muito maior do que se eu, que estou encomendando a pesquisa, eu manipularia, então, escolhendo a cidade onde eu quero o melhor resultado. Isso poderia acontecer, mas, no caso, porque existe um estudo, uma regulamentação da pesquisa, então isso não acontece. Mas imagina, para quem quer manipular, as possibilidades são imensas. São imensas. Sim. Então, por exemplo, você tem uma cidade, e a cidade tem 2 grandes regiões. Imagina aí uma eleição para prefeito. E aí você sabe que a cidade tem 2 regiões e as 2 têm o mesmo peso eleitoral. 50% dos eleitores em cada lado. Isso é muito comum em cidades em que a linha do trem corta a cidade, divide, faz uma cisão na cidade. E o contratante da pesquisa é forte numa das áreas. Lá tem 50% dos eleitores, a outra área 50%. Só que ele pede para fazer a pesquisa 80% das entrevistas lá na área dele. Aí você vê o relatório, está tudo lindo, os cruzamentos, mas está manipulado. Mas cidades pequenas, onde, por exemplo, o eleitor, todos se conhecem, ela também pode ser frustrante, né? Porque ele tem receio, por exemplo, de responder uma pesquisa. Porque ele fala, poxa, é tão pequenininho, vão saber minha resposta. E se, de repente, tem alguém em cima que pode, de repente, prejudicar. Ocorre isso também, né? Então, por isso que quanto mais aleatória for a escolha do entrevistado, ela fica mais confiável, né? Questão de tendência, eu vou perguntar para você daqui a pouco, professor Fábio, mas antes eu quero assistir junto com as pessoas uma matéria que a gente trouxe aqui no podcast sobre exatamente o tema de hoje, que são as pesquisas e de até quando elas são verdadeiras. Eu queria que você que está acompanhando prestasse atenção nessa matéria, inclusive compartilhasse. Você está chegando agora aí, pega o link do nosso canal do YouTube, manda para os seus contatos, para os seus amigos do WhatsApp. Quantas pessoas já estão visualizando aí? 23 mil. Manda aí agora para a gente poder se conectar e estar junto aqui, tirando dúvidas, falando sobre esse tema que é muito importante. Só copiar o link e enviar para os seus grupos de WhatsApp aí. Vamos para a matéria? Vamos ver o que essa matéria tem para mostrar. Pesquisas e mais pesquisas. Alguns meses antes das eleições, são elas que tomam conta dos noticiários. Mas você sabia que essas pesquisas não são realizadas apenas nas eleições? Elas também são usadas para avaliar a popularidade e o mandato de um governante. Com a descoberta de casos de fraude, a credibilidade desses levantamentos tem sido questionada. A Polícia Militar de Centralina registrou um boletim de ocorrência de infração contra o sistema eleitoral, relacionada à disputa pelas eleições deste ano. É que um coordenador de campanha flagrou em vídeo
funcionários de um instituto especializado em pesquisas eleitorais dentro do comitê que contratou a pesquisa. Segundo consta no boletim, os funcionários do instituto estavam no comitê A Força do Bem, com legenda 55, sendo esse instituto responsável pela última pesquisa realizada e publicada nos meios de comunicação da cidade, cujos resultados mostram vantagem para a coligação contratante. O boletim policial registrado sugere que há um vínculo de cunho duvidoso entre a empresa de pesquisa e a referida coligação. Será que um candidato que está mal nas pesquisas conseguiria reverter essa desvantagem nas urnas? Afinal, qual a necessidade de ter essas entrevistas? Se elas têm uma margem de erro, significa que podem trazer informações erradas? Esses dados podem ser manipulados? Quais as chances dessas pesquisas influenciarem os votos de outros eleitores? Os escândalos e fraudes dessas pesquisas são casos isolados ou são a ponta do iceberg de uma manipulação em massa? Essas respostas você confere agora no True Podcast. Margem de erro, pesquisas tendenciosas, mas antes deixa eu passar ali no nosso Telegram para ver como é que está a pesquisa da pesquisa. Até agora 858 pessoas votaram, olha só, já teve uma variável aí, 9% acredito que sim, né? Tava 8%, agora 9%. Já subiu 1%, já subiu já 1%. estamos Elas né? são corretas e confiáveis. Não, elas podem ser manipuladas. Bom, vamos ver os comentários aí, 159 comentários, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Pega dos últimos lá. Vou começar de baixo para cima, as últimas pessoas. 9,16 agora, 9,18. Deixa eu ver aí. Bom, Luiz Cosmo diz assim, aqui no estado, na pesquisa para prefeito, tinha 3 candidatos do topo da pesquisa. O que liderava não foi nem para o segundo turno. O que estava em terceiro na pesquisa foi quem foi eleito. A pesquisa sempre apontou os mesmos resultados. Porém, o resultado da pesquisa foi totalmente diferente. Mostra, quer dizer, que a pesquisa pode ser manipulada. E aí? Sobre esse comentário aí do Luiz Cosmo. Luiz Cosmo tem uma experiência muito ruim com pesquisa. E isso acontece com uma certa frequência. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Por que acontece isso, essa variável assim? Porque pode ser que uma coisa que acho que o senhor mesmo me ensinou, nas nossas conversas que nós tivemos, o senhor me disse que a pesquisa, ela mede um momento, né? Hoje, o cenário é esse. Eu acho que isso que o eleitor também precisa entender. E que a pesquisa, ela move um momento, né? E nós tivemos, por exemplo, não sei se o senhor conseguir me ajudar nisso aí, acho que sim, o presidente Bolsonaro, antes do evento da facada, ele apresentava uma colocação nas pesquisas. Depois do evento da facada, as pesquisas mostraram outro presidente Bolsonaro. Então, eu acho que essa questão de cenário, do momento, melhor dizendo, tem essas variáveis, né? Por isso que acontece isso, seria nas urnas, quando há essa surpresa, a pessoa vinha aqui pontuando, daqui a pouco, Celso Russomano. São Paulo, amigo Celso Russomano, um abraço para você. Também, muitas vezes, em pesquisas aparecendo como primeiro para São Paulo, para governo, para prefeitura. De repente, nas urnas, não vingou. O que acontece nisso? Eu acho que é uma das coisas que o eleitor se frustra com a questão da pesquisa. Alguns cenários, né? Primeiro, a pesquisa ela não lê futuro, porque as pessoas mudam. Uhum. Então não há essa coisa. Tem hoje em dia, sobretudo essa moçada da economia, que querem cravar. Já viu esse verbo ser usado? Muito. Sim. Quer tudo cravado, né? Lacrar, não, cravar. Esse é cravar. Cravar. Eu vou cravar aqui um resultado. Uhum. Aí depois vem um resultado diferente, ele some. Então, tem essa coisa, não funciona assim. Ela pode até, de repente, num determinado cenário, o sujeito que está na frente permanecer na frente até o final.
Então, a pesquisa de hoje não é válida para o dia da eleição. Aliás, antes da internet, antes das redes sociais, você tinha uma maturação, uma permanência maior dos resultados. A pesquisa que se fazia uma semana antes era basicamente aquela do dia da eleição. Hoje em dia, a véspera é importante para quem publica pesquisa. Porque as redes sociais, a movimentação, a interação das pessoas pode mudar. Muito interessante esse ponto de vista. Esse é um cenário. Segundo cenário, tem gente que manipula mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, cidadezinha de Paraíba do Sul, fica ali entre Petrópolis e Juiz de Fora. Na minha região, ninguém fazia pesquisa. E eu era um estudante frustrado de engenharia civil. As minhas casas acho que iam cair todas, porque eu não nasci para aquilo. Mas foi importante a base matemática para poder... E eu fiz um projeto autodidata e comecei a oferecer para importantes políticos do Estado. Um gostou, vamos embora, vamos dar uma força para esse menino aí. E aí eu fui fazendo as pesquisas. Quando eu comecei, tinha uns 4 institutos registrando pesquisa no Estado. Na última eleição, agora em 20, 36. E eu posso garantir, pelo que eu vi, que alguns nem a campo foram. E teve uma coisa na minha vida, porque isso é importante dizer. Tem gente vocacionada para trabalhar para a divulgação de pesquisas. Eu divulguei pesquisa até 2006. Na eleição de 2006, para governador, eu ainda estava lá no Rio, antes de mudar para cá, antes de fazer pesquisa em outros estados, eu projetei um resultado de pesquisa. E era diferente dos 2 maiores institutos do país. Bem diferente. Muito diferente mesmo. E eu estava num pequeno jornal do Estado. Era até no interior mais forte, jornal O Dia. Os outros 2 estavam pelo maior jornal do Estado. Quem que está errado? Eu, claro. Quem é esse cara? Eu apanhei igual um doido até o dia da eleição e bateu a nossa. E esse é um caso de pesquisa errada deles. E aí eu fiz um protesto. Nunca mais divulguei pesquisa. Nunca mais. Porque eu não vi resultado disso. Apanhei, feito um condenado, e eu não tive benefício nenhum, a não ser no meio político que acompanha essa história. E aí fala, não, foi interessante acertar. Então, tem instituto que se vocaciona a informar o público, porque o público tem necessidade de ver resultado de pesquisa. Ele quer saber como é que o outro está. Eu me vocacionei, e outros também, a orientar aqueles que querem dialogar com esses públicos. Então, a gente traz a parte do público com essas informações, a parte do diálogo. O que o público está dizendo? Você precisa responder algumas coisas aqui para o público que ele está pensando assim. Então, tem tipos de trabalho. Então, quando o político acredita, é porque ele vê no dia a dia, nas pesquisas que contrata, que a coisa funciona. Só que as pesquisas publicadas, muitas delas, são ações políticas. Nem toda pesquisa publicada é para informar sobre o eleitor. É para convencer o eleitor. Muito interessante isso. Então vamos separar as coisas. Sim. Né? Você tem institutos que nem atendem político, só atende imprensa. Professor, uma pergunta. Por acaso eu entrei no site lá da Justiça Eleitoral, do TSE, e fui consultar quantas empresas estão registradas, cadastradas, né, para fazer pesquisa, porque elas têm que estar cadastradas para receber autorização para fazer pesquisa, né? E lá são mais de 1.600 atualmente. E eu vi também que a maioria delas tem 4 gigantes, 2 que todo mundo conhece, Ibope, Datafolha, IPEC. A gente tem, acho que, XP, BTG, e Paraná. A gente ouve muito essas. Então, essas grandes, elas dominam a maior parte do mercado, né, de pesquisas, né? E as pequenas, o que sobra para elas? Seria, por exemplo, essas pesquisas que aparentemente são tendenciosas dos pequenos municípios? Porque aquelas gigantes, será que ela não deixa para lá essas pequenas cidades? E aí dá margem para manipulação dos dados? Seria
isso poderia acontecer? Seria uma justificativa para um fato como esse, que os candidatos lá, de repente, você vira para a eleição e não corresponde a nada? Poderia ser isso ou não? Aqui tem um mínimo de amostragem que as pesquisas têm que obedecer para poder dar um resultado e não como que enganar o eleitor? Porque se ela trabalhar com uma amostra muito pequena, vamos dizer, no Brasil tem um número, normalmente, que as grandes empresas trabalham. Como a gente está falando direto aqui, quase 150 milhões de eleitores. Eu quero saber quantos votam em quem, saber os percentuais. Qual é o número mínimo que uma empresa tem que respeitar para essa margem de erro ser mínima e corresponder ao total? Tá. Vamos começar pela questão dos tamanhos. Às vezes você tem grandes empresas, as empresas midiáticas, aquelas que publicam informação. Né? Essa é uma questão. Às vezes ela é grande, ou às vezes o holofote é grande. O veículo que publica é grande e dá holofote para ela. E às vezes ela não é tão grande assim. Tá certo? Agora, tem um movimento no Brasil muito interessante já há uns 4 anos, que é o seguinte: o segmento bancário, estou falando do segmento dos bancos de investidores. Sim. O que eles querem no gerenciamento do relacionamento com seus clientes? Os granfinos que têm grana para investir, que botam muito dinheiro em banco para fazer investimento, eles trabalham muito o conceito de que eles são bem informados para poder direcionar o investimento das pessoas. E um dos componentes de ser bem informado era contratar pesquisa. Pode ver que pelo menos metade das pesquisas publicadas hoje vem de banco. Os bancos estão publicando muita pesquisa, ou contratando instituto, ou até montando instituto internamente. Então o banco confia em pesquisa. Confia em pesquisa e está gerenciando. Ó, tá vendo aqui? Eu estou te informando aqui para os meus clientes. A gente está por dentro, hein? Então, se a gente está por dentro, é porque a gente pode informar, te auxiliar a definir seus investimentos. É uma estratégia de marketing. Sobre a margem de erro, eu falei sobre 300 ml, um copo, quem sabe, do Rio. É pouco. Sim. Não é? Claro. Perto do Rio. 2.000 entrevistas para o Brasil parece pouco. Mas se você tiver critério, como aquela amostra do Rio que a gente falou depois de cada cidade, nessa distribuição, é uma boa amostra. Veja, por que 2.000? Porque se a gente fosse um país do tamanho de Paris, da França, com 1.000 resolvia, porque não tem essa capilaridade toda, um país continental como a gente tem aqui. Agora, na teoria estatística é o seguinte: 2.000 entrevistas, 2% de erro. Aí você fala assim... Que são aqueles 2 para mais e 2 para menos que todo tempo passa na TV. Né? Então, isso já é um ponto definido aqui no Brasil. Esse 2 para cima, 2 para baixo aí, já é um número já marcado, assim, que tem que respeitar, que a empresa tem que respeitar. É cálculo estatístico. Um cálculo, né? A margem de erro. Eu vou dobrar essa amostra para diminuir muito o erro. 4.000 entrevistas, vai dar 1 em alguma coisinha. Não é assim. Aí eu quero fazer só 3% de erro. 1.200. Não, vou fazer então com 4, 600. Então, conforme você vai diminuindo a amostra, vai aumentando o erro. Mas aumenta um pontinho, né, dependendo do tamanho da amostra. Tá certo? Agora, esse erro é o seguinte: é uma variação estatística que deve ser considerada. Por exemplo, o sujeito tem 50% de intenção de voto. Qual é a margem de erro da pesquisa? 2%. Então, esse sujeito tem entre 48 e 52. O verdadeiro resultado de pesquisa não é o resultado encontrado, é essa variação. O resultado encontrado é o centro da variação. Qual é o resultado real da pesquisa? O que é ruim de publicar? Imagina lá na tela da televisão, um jornal falando sobre intervalo de todo mundo, né? O resultado real de uma pesquisa desse sujeito, ele está entre 48 e 52. E tem um outro componente chamado nível de confiança. Eu tenho 95% de chance para dizer que esse sujeito está entre 48 e 52. E 5% de chance disso estar tudo errado.
E nessa que a gente viu, 5% venceu. Ah, eu acho que porque foi até estava mais. tudo errado. Então, só pode ter um erro gritante nisso. Ou não fizeram, né? Ou até mesmo não fizeram e preencheram o formulário e entregaram. Não é o erro estatístico. Não é um erro estatístico, é algo muito fora da curva, né? Não é uma questão de erro, porque se é estatística, é ciência, tem método. Não me parece ser um erro, né? Agora vamos fazer uma pergunta mais factual. As pesquisas têm mostrado que o candidato, a gente não pode falar candidato ainda, as pesquisas têm mostrado que o Lula, hoje, um dos nomes que querem concorrer à presidência, que é o Lula, está na frente do atual presidente Bolsonaro. E o que é interessante nessa pergunta? Além das pesquisas estarem mostrando as atuais, que já houve uma variável, mas já há algum tempo que pesquisas vêm sendo feitas e o atual suposto, né? Ele ainda diz suposto, ele mesmo disse que ainda não se decidiu. Candidato à presidência do PT, o Lula, ele, em todas essas pesquisas, já há algum tempo aparece à frente, mesmo com tantas medidas que o presidente atual já tomou e que favorecem o povo. Então, quando a gente, por um outro lado, vai às ruas e você escuta as pessoas, com as pessoas que você conversa, que é um questionamento que muita gente tem, que você vai próximo às comunidades, a gente vê que há um barulho muito grande que mostra que o presidente Bolsonaro está na frente. Eu mesmo recebi esse questionamento várias vezes das pessoas dizendo: eu não acredito em pesquisa porque lá na minha rua, com todo mundo que eu falo, com todo mundo que eu converso, é Bolsonaro. A outro já diz: olha, eu não acredito na pesquisa porque, você vê, o Bolsonaro onde vai uma multidão de gente atrás dele, a popularidade dele é muito grande. Então, as pessoas pegam o que elas veem nas redes sociais, o que elas veem nos noticiários, as informações que elas têm de pesquisas que mostram um cenário diferente do que na rua elas enxergam no visual. Queria te fazer uma pergunta. Por que não fecha essa conta? Popularmente, a gente vê um presidente à frente, mas em pesquisas a gente vê um cara que supostamente é candidato ainda à presidência em primeiro lugar nas pesquisas. Onde é que a gente encontra uma resposta para que as pessoas entendam por que essa grande diferença? Muito bem. Olha, esse negócio surge de forma muito interessante nos anos 50, nos Estados Unidos. Um negócio que eles chamavam assim de bala mágica. Então, a bala mágica era a invenção da TV, que dizia o seguinte: o que aparece na TV convence, hipnotiza o público. O povo fica hipnotizado. Aqui no Brasil, eles carregam esse mito até hoje com a internet. Apareceu na internet, só que eles esquecem de uma coisa: o público interpreta a cena política. O mundo que eles vivem, o cotidiano que eles vivem, o preço das coisas. Tem tudo isso influenciando a formação do voto. E as realidades são distintas. Você pega um município interiorando, né, conservador, católico rural, né, lá perto do agronegócio, lá o voto bolsonarista é muito forte. Quando você vai para municípios mais industriais, força de sindicatos, o voto no Lula é mais forte. Nessas duas realidades, as pessoas estão interpretando certo. Aqui eu sei como está, porque elas interagem com os outros. O que a pesquisa faz é dar peso a essas coisas. Pelo Brasil afora. Se o Lula tem 50%, como diz as pesquisas, em torno de 50% no Nordeste, e o Nordeste tem 1/4 dos eleitores brasileiros, significa que ele já sai de lá com 12%. Mais do que ele tem pelo Brasil afora. Então, eu acredito o seguinte: nós deveríamos trabalhar no Brasil com essa multidão de pesquisa que tem por aí. Eu fico provocando isso para ver se alguém faz, que eu estou com preguiça de fazer.
Porque é a média das pesquisas. Os norte-americanos trabalham muito assim. Pegam todas as pesquisas e tira a média. Tira uma média. E divulga a média. E analisa a média. Eu acho que a gente tem algo parecido aqui. Opa! Vocês viram aí? Eu acho que tem que pegar uma... Espera aí, vou verificar aqui. Os meninos têm uma pesquisa que está comparando das 27 capitais, 15 ocorreram erro. E eles fizeram mais ou menos isso, a média de Datafolha e Ibope e mais um. Não? Espera aí. Então, bom, enfim. Tem muito histórico de erro, não há dúvida. É por isso que o povo fica chateado e vê, sobretudo, aqueles que estão na realidade. Agora, tem um caso, a gente estava conversando mais cedo, e eu estava acompanhando, mas não estava publicando, que é uma realidade que foi muito discutida no Brasil, que foi o caso do Witzel. Sim. Lá no estado do Rio de Janeiro. Falaram também do Zema, em Minas Gerais. A gente tem esse... Tem? Temos. Então. É essa informação aí? Muito bem. Essa informação é interessante. Porque uma semana antes, eu não sei se essa pesquisa foi sexta, dia 5, sábado, dia 6. E a eleição foi no dia 7, me parece. Dia 7. Uma semana antes, o Witzel tinha 1%. Uma semana antes? Uma semana antes. A pesquisa do Ibope, que também foi divulgada aí no G1, ela foi feita mais no dia 5. Uhum. E o Witzel estava mais abaixo ainda. Né? Quando as pessoas viram essa publicação, o resultado da urna deu o Witzel à frente do Paes. E aí tem uma explicação, não sou advogado do Datafolha nem do Ibope, aliás, o exemplo que eu dei naquele meu embate de 2006 foi com eles. Sim. Mas eles não erraram aí, não. Fazia a defesa deles aqui, pelo seguinte. Eu estava acompanhando uma das candidaturas e eu recebi um telefonema do marqueteiro do Witzel, que também era marqueteiro do Flávio Bolsonaro. Uhum. E o Witzel estava tentando o apoio do Bolsonaro há muito tempo e não conseguia. Quando chegou na quinta-feira, no dia 4, a família Bolsonaro falou, vem cá, vamos apoiar o juiz. Porque na espontânea, tem uma coisa curiosa, as pessoas não sabiam falar Witzel na pesquisa. Elas achavam que o nome era 20, o número dele de campanha. E aí os institutos nem identificavam direito 20, Witzel, eles não comparavam direito essa história. E ele estava ali, na espontânea, já empatado com o Romário. Quando a família Bolsonaro espalhou pelos grupos de WhatsApp, isso é verdade, não é mito, que estava apoiando o juiz e o senador Harold de Oliveira, os dois embicaram na pesquisa. Porque para o Senado estava o Flávio e o César Maia, e para governador estava o Paes brigando com o Romário. E o Witzel virou um foguete. E foi o apoio do Bolsonaro que fez a diferença. Assim como fez diferença em Minas Gerais com o Zema, quando ele falou num debate. É da Dilma esse, né? Mas também é um caso bem particular aí. Eu acho que ali mexe até na dobrada, né? Sim. Nos candidatos a Senado. Isso mudou muito a história eleitoral. De desembarque de um e embarque no outro. São fenômenos. Esse caso aqui é o caso que a Dilma estava com 29, olha lá, Viana 14, Pacheco 13, Pinheiro 10. Virou, a Dilma não ganhou. E ela estava na frente. Sim. Então esse é o oposto, né? Essa pesquisa é um levantamento mais distante da eleição, né? Você está vendo ali que foi de 18 e 19 de setembro.
Aí já fica mais complicado. O tempo, então, o tempo da pesquisa ele vai refletir diferente, sim. né? E quanto mais próximo, por isso, a anterior ele fez no sábado. Hoje não pode mais fazer no sábado, né? A divulgação ela tem que ser até sexta-feira. A nova legislação, 2020, agora em setembro, teve algumas pequenas alterações e dentre elas essa. Então, para não influenciar tanto o eleitor. Porque tem aquele eleitor que ele busca o voto estratégico, o voto útil. Então ele fala, o meu candidato não vai conseguir, mas então eu vou votar no outro. Então isso também influencia. E essas mudanças de percentual assim drástica tem que ter tem a ver com alguma coisa muito extraordinária que aconteceu. Não é um fato comum, né? Porque ninguém dorme pensando num candidato e acorda pensando em outro. Porque na retona final a gente imagina que todo mundo já decidiu mesmo, né? E só os indecisos, que é aquele percentual pequeno, é que está assim, vulnerável para dar o voto dele para qualquer que chegar, não é? Assim, não só para a pesquisa, a eleição de 18 foi muito doida. Verdade. É um tsunami. Eu via nas qualitativas uma coisa muito interessante. Olha aí, a televisão está falando que o Bolsonaro não vai ter a base no Congresso para poder governar, a governabilidade. E o capitão, eles chamavam de capitão na intimidade do eleitor com ele, o capitão vai mudar o Brasil. Ele vai exterminar a velha política e vai estabelecer uma nova ordem. E ele está sozinho. Nós temos que eleger gente para ajudar o capitão. Isso aparecia nas qualitativas. Você vê a quantidade de deputado que teve voto. Eu conheço um deputado que fez conta no lápis. Preciso de 30 mil votos. Quando ele chegou a 30, foi comemorar, jantar com a esposa, levou um susto quando voltou e viu 150. Porque ele distribuiu lá o material com o capitão. Então teve um fenômeno nessa eleição que é meio à parte. As coisas até, posicionamentos na reta final, etc. Agora, eu não estou contando com os institutos manipuladores. Que, infelizmente, desses 1000 aí... Os grandes... Eu não vou chutar percentual, porque senão vou falar que essa pesquisa está errada. Mas a grande parte é para uso político. Os grandes institutos, eles zelam um pouquinho pela credibilidade. Então, Sim, eles não se aventuram a ficar manipulando, né? Então, realmente pode ocorrer um erro, porque se a gente olhar esse daqui, olha lá, Bolsonaro, então ele é o resultado. Então, essa parte aqui é o resultado. Ele fechou com 55,13% dos votos e o Haddad com 44%. Quando a gente vê a pesquisa Ibope, a gente verifica lá dia 15, depois eles fizeram no dia 23 e no dia 27, que é véspera da eleição. 54 a 43. E 55 a 44. Não, está muito preciso, está muito perto. Nem não são 2. Sim. 1. Olha, a diferença de um ponto. Foram bem. Acertaram muito. E a Datafolha, olha lá, 18, 25 e 27. E aí fechou com 55 a 45. E olha lá em cima, 55 a 44,87. Então, praticamente, eles cravaram um resultado. Esse acerto aqui é uma coisa que, normalmente, as pessoas não param, porque também eu acho que tem um fator da imprensa, né? Dela também vender notícia, dela realmente pegar os fatos, os extremos, tanto que deu muito certo quanto que deu muito errado, e ela vai comentar sobre aquilo, porque a pesquisa ela não é simplesmente deu o resultado e o eleitor ele recebe aqui desse lado na íntegra. Existe aí nesse momento a pesquisa, ela foi divulgada, a imprensa vai dar publicidade nos grandes veículos, né, rádio, TV, e aí tem lá dentro os cientistas políticos, os especialistas que vão comentar sobre a campanha. E durante todo esse tempo está acontecendo isso. Esses especialistas também estão influenciando o eleitor. Eles também estão, de certa forma, manipulando. E quando a gente pega uma emissora de TV que é declaradamente contra Bolsonaro e a outra contra Lula, a gente sabe que tem uma guerra ali que não é só do eleitor lá decidir, mas pela mente do eleitor. Uma manipulação. Sim. E até, inclusive, sobre esse tema que a UERJ está perguntando e falando, eu acho que é interessante a gente comentar do que aconteceu no último domingo. Nós tivemos aí um evento no último domingo, um show onde artistas
né, usaram os microfones para expressarem os seus posicionamentos políticos e muitos levaram camisas com o nome do ex-presidente Lula e, de uma certa forma, de protesto, falaram, gritaram fora Bolsonaro, se expressaram contra Bolsonaro e pró-Lula. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Se hoje, ou durante a semana, isso foi noticiado nos grandes jornais, foi noticiado nos jornais impressos também, foi noticiado em todas as plataformas de redes sociais, você via essas imagens aí divulgando a imagem do ex-presidente Lula. Isso influenciaria na decisão do eleitor? Essa é a primeira pergunta. E se fizéssemos medições e pesquisas para ver a questão das eleições presidenciais, de que forma isso também poderia influenciar nas pesquisas? Um cenário anterior a esse, um cenário, sei lá, 7 dias, 10 dias após esse evento. No caso da pesquisa, começando pelo final, teria que fazer uma menção direta, uma questão direta sobre isso. Por exemplo, daqueles que assistiram a essas manifestações, tem uma tendência de voto diferente dos que não assistiram, você tem ali uma investigação para explicar um fenômeno que possa ter acontecido. Uhum. Influencia? Creio que sim, aqueles que se identificam com o movimento, que se identificam com os artistas. É uma questão de identificação. Né? Alguém que está assim, indeciso e é fã de um artista que se manifestou a favor do Lula. Né? Eu lembro também daquela eleição de 18, daquela moçada que esperava o Bolsonaro no aeroporto. E você via que era um perfil da sociedade. Homens de 30 a 45 anos. Né? Uhum. Você não via uma mulher. Uhum. Era um negócio assim... muito pouco jovem também. Muito pouco jovem. Né? Então você tem ali nichos eleitorais. Porque esse tipo de fato, eles são argumentativos, eles são retóricos. Eu tenho uma multidão aqui levantando o nome do Lula. Quem são os caras? O povo também percebe. Veja só uma coisa. Em 13, o povo foi para a rua. A aprovação da Dilma, naquela época, a rejeição era de 30%. E aí apareceu aquela gente toda nas ruas, pelo Brasil afora. Todo mundo de camisa do Brasil, bandeira, era um movimento apartidário. Começou aqui em São Paulo, Começou né? aqui em Dos São Paulo, da passagem. Uhum. Quando, um pouco depois, 15 dias depois, acho que foi até o Datafolha, fez antes e fez depois a pesquisa, quando apareceu nos jornais e na televisão aquela multidão protestando contra a política, a rejeição da Dilma sai de 30% para 70%. Uma velocidade muito grande. Dias. O sujeito que estava em casa nem aí para a política, falava, não, peraí, vou tomar uma posição também. Olha só quanta gente está tomando uma posição. E eu queria, se pudesse voltar àquele quadro da pesquisa, tem uma coisa interessante que tem a ver com o jornalismo que você falou, como é que se contou esse movimento. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Bolsonaro 59, 57, 54. O Haddad 41, 43, 43. Eu ficava olhando os jornalistas de algumas emissoras. Olha a boca do... Eu gosto de falar esse negócio. A boca do jacaré está fechando. Quando o número de um vai aproximando com o outro. Né? Indicando, e foi interessante notar que no dia da eleição, eles falavam que não dava para indicar quem era o vencedor com esse resultado aí. Eita. Porque a boca do jacaré estava fechando. E todos os jornalistas de uma emissora falando isso. O que é isso? É um processo que a pesquisa está manipulando ou que a leitura dela está manipulando? Uma boa fala. Quer dizer, nem sempre a pesquisa é manipuladora. A imprensa manipula o eleitorado, a massa, com a informação, porque a gente pode divulgar um fato
em várias versões, né? Eu posso falar de uma coisa ruim, um fato que aconteceu que foi muito nocivo, mal, mas com uma narrativa de que foi uma coisa não tão prejudicial, mas que poderia favorecer alguém de alguma forma. Como também eu posso fazer o inverso disso, mostrar uma notícia muito positiva e mostrar de uma forma negativa. Então, isso que o senhor está falando mostra um pouco dessa questão do eleitorado brasileiro desacreditar das pesquisas. Não são que as pesquisas são verdadeiras na sua grande maioria ou fraudulentas, mas é o canal que noticia. Se ele é para um ou para outro, né? Se ele quer que alguém vença a eleição, se tem uma intenção que um candidato ganhe a eleição, ou se não tem uma tendência que esse candidato ganhe a eleição. Então, isso é importante, você que está acompanhando outro podcast, entender essa dinâmica desse fato. Porque, mais uma vez, eu quero retificar aqui, eu acredito, né, na questão das pesquisas, não sei se todos os órgãos são verdadeiros, mas como é que eu me guio? O senhor pode me ajudar também, ajudar as pessoas que estão em casa. Eu me guio porque se eu pego, na minha ótica, vários institutos de pesquisas e que trazem o mesmo parâmetro, né, ou muito próximo dentro de um parâmetro, a gente consegue chegar que realmente, olha, isso aí é o que o povo brasileiro está pensando. Então, eu acredito na questão da pesquisa. Agora, também eu não posso ser ignorante de ver todo mundo mostrando números e dados e falar assim, olha, isso aí não é verdade, né? Isso aí não, tudo mentirosa, tudo fraudulenta, foi assim também no passado. Quer dizer, essa questão da pesquisa em si depende muito de uma conjuntura de vários órgãos. Acho que a dica principal para as pessoas é elas procurarem não ver só um órgão ou só um lado, porque fica quem é pró-Lula dizendo assim, está vendo? A pesquisa está apontando isso. E quem é pró-Bolsonaro dizendo a pesquisa aponta isso, que é o que realmente está aí nessa charge, né? Pode colocar a charge na tela cheia aí, por favor, do Tru. O Ed, pode ler aí, por favor, para as pessoas interprete essa... Eu vou ter que ensinar aqui. O nobre eleitor acredita nas pesquisas? Pesquisa das pesquisas. Primeiro dá o título aí, né? Pesquisa das pesquisas, né? Só naquelas em que o meu candidato está na frente. Ponto. É isso mesmo. A gente acredita no que quer também, né? Sabe uma coisa que falou lá de 2013? Eu lembrei de um fato. Isso é meio que, eu não sei se é uma enquete ou uma pesquisa, eu quero te perguntar, porque... Um cafezinho, por favor. Existe diferença entre enquete e pesquisa? Mas deixa eu te dar um exemplo. Em 2014, teve a Copa do Mundo, e a Dilma compareceu, óbvio, fez a abertura, acho que no Itaquerão. Eu não sei quantas mil pessoas tem lá, tipo, quanto cabe no Itaquerão? Umas 60 mil pessoas? Não sei. Que é aproximadamente isso aí. Tá, ela foi 40 mil pessoas lá no Itaquerão. Ela foi vaiada por todo mundo, foi ensurdecedor, a ponto até do representante da FIFA se incomodar. Então, aquilo ali foi uma enquete espontânea que aconteceu naquele momento, ou foi uma pesquisa? Só para as pessoas entenderem o que é uma enquete, o que uma pesquisa. Tipo, a enquete é o que está em torno, né? Explica para a gente, para as pessoas agora, a partir de agora, quando quiserem falar sobre um resultado, ela vai saber o que é enquete e o que é uma pesquisa. Tem, além das enquetes, da pesquisa, tem essas manifestações públicas, né, que são indicadores, né? O público do Itaquerão não estava gostando da Dilma. É o máximo. E representar o Brasil inteiro? Porque é muita gente, né? Tudo bem. Aí o que acontece? O que separa a pesquisa da enquete? A pesquisa é a representação do universo. Uma representação técnica. Eu estou garantindo. Eu não posso falar, era um jogo do Brasil, então tinha gente do Brasil inteiro, mas a proporção de quem estava ali, só pelo fato de estar no estádio, já tem um viés. Uhum. Gente que gosta de futebol, de repente não gosta da Dilma. Sei lá, não sei. Mas, de repente, eram mais homens do que mulheres, então não representa, né? Não representa então, o Brasil. Então, não poderia nunca ser uma pesquisa, nem que no final se desse um formulário e todo mundo preenchesse. Nem que ao final acontecesse isso. Sim. Porque ele não representa
o Brasil. Não. Naquele, mesmo tendo 60 mil pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Que a amostragem satisfatória é de 2.000, para representar todo o Brasil numa eleição. Ali Isso é tinha bom. 60 mil pessoas. Isso é bom para os que são bolsonaristas acordarem. Isso é muito importante para aqueles que são bolsonaristas acordarem. Porque as pessoas, elas vivem em sociedade e em grupo. Geralmente, quem é bolsonarista está dentro de um grupo onde existem pessoas que são bolsonaristas. Assim como quem é lulista está dentro de um grupo de pessoas que apoiam o Lula. Então, se eu convivo nesse meio, se eu vou aonde o presidente está, ou vou aonde o ex-presidente está, eu estou andando no meio de um grupo social de apoiadores a ele, eu circulo nesse meio. Então, se esse meio tem 10 pessoas, ou se esse meio tem 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas, esse meio ainda não é 50% da população brasileira. Então, isso serve como alerta para os que estão aí hoje desacreditando das pesquisas, criticando as pesquisas, atacando de uma certa forma o outro lado, a pôr as barbas de molho e entender que as urnas, na verdade, é que vão definir quem vai assumir o governo nos próximos 4 anos, que serão fechadas aqui, acreditando muita gente ou não que se haverá o primeiro, se vai ser resolvido no primeiro turno, ou se será resolvido no segundo turno, mas esse ano a gente define isso, quem vai governar 4 anos. Então eu não posso, por ser apoiador de pessoa A ou pessoa B, acreditar que os movimentos onde eu frequento, porque todo mundo fala a mesma língua, porque eu vejo muita gente na televisão, que não, a eleição está aí, está garantida, está aquilo outro, que aquilo ali diz, isso é tudo mentira, é tudo farsa da esquerda, é tudo farsa desse pessoal comunista, como a gente escuta discursos aí. Poxa, vamos usar a inteligência, por favor. Eu acho que a alienação de muita gente hoje tem cegado o entendimento das pessoas de tal forma que elas estão ignorando e amanhã, tendo o resultado na urna, sendo favorável a quem elas são oposição, aí eu quero ver, meu caro, por que você foi tão alienado e não trabalhou com inteligência? Olha, e esse tipo de comportamento, não só do voto, e tomou a nossa vida de tal forma, das brigas, das confusões, da questão da vacina. Olha quanta confusão. Essa gente foi hipnotizada por uma ideologia muito confusa. Muito confusa. Quanta facção, quanta gente brigou dentro de casa, não é verdade? Uhum. Eu via gente falando que Bolsonaro foi enviado por Deus, era o Messias. Uhum. Tinha uns exageros assim. No nome tem o Messias, né? Tem então o Messias, né? Já é Messias Bolsonaro. Ele né? é o presidente da República, está sujeito a erros. Eu falava isso para um grupo bolsonarista cristão. Falei, gente, não dá cheque em branco para ninguém. O Bolsonaro vai errar como outros erraram. Ele não é santo. E nem por isso vocês vão jogar pedra nele. Uhum. Né? Depois, e eles não aceitavam, porque achavam que era o Messias enviado por Deus. Falei, não deixa isso para Jesus. Tá certo? Não vamos misturar as coisas. Então, eu acho que a gente viveu tempos de um fenômeno muito estranho. Né? E eu não sei até que ponto, nem que o Bolsonaro tem culpa disso. Sim, claro. Mas eu acho que ele foi empurrado por movimentos muito, muito distorcidos, uma visão muito distorcida sobre a política, a vida política e as frustrações que ela traz. A democracia é assim. Uhum. Estão aí os nomes e vamos respeitar a opinião do outro, etc. A pesquisa dentro de uma comunidade bolsonarista vai dar 100% ele, eu não tenho dúvida. Uhum. Assim como se fizer no universo do Lula, vai dar Lula. No comício lá no ABC do Lula. E sabe uma coisa interessante, que está todo mundo aí... Veja, nós estamos em março. A eleição vai ser esse ano é 2 de outubro e 30, o segundo turno. Agora já tem uma guerra, né, entre está certo, se não está, a pesquisa está correta, não está. Então a gente vai ter que prolongar isso por 6, 7 meses até chegar ao resultado final. E muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer. Tem debate que ainda não aconteceu.
né? Tem aquelas questões que ocorrem, por exemplo, a economia, se a economia tiver algum problema, isso é algo que afeta diretamente o resultado de uma eleição, porque hoje foi feita uma pesquisa, de novo, para verificar qual a maior preocupação que o brasileiro tem. No momento, é o desemprego. Por quê? Está relacionado à economia. Se as pessoas não têm emprego, veja, agora os candidatos vão ter que se posicionar. O que você tem, qual o programa que você tem para resolver a questão do desemprego no Brasil? Que nos últimos 10 anos está tudo na casa de 2 dígitos, 11 milhões, 12 milhões, 13, 14, quase 15 milhões de desempregados, fora aqueles que já desistiram de procurar emprego. Então, veja como a pesquisa é importante para dar um norte para os candidatos para que apresentem seus programas. E para a gente é bom que isso aconteça. Porque se ele está lá querendo dizer que vai mudar o Brasil ou que vai melhorar o Brasil e não apresenta nenhum programa, nenhum plano de ação, fica complicado. Né? Então, a pesquisa dá norte, inclusive, para isso. Exatamente. Tem alguma coisa no Telegram, tem? Nos comentários para o pessoal que está participando? Vamos lá. Quer ler? Pode ler, fica à vontade. Vamos lá. Em 2018, nas eleições... Em 2018, nas eleições para o Senado em Minas, a Dilma já estava eleita em primeiro lugar. É justamente aquela, né? Em todas as pesquisas até a véspera das eleições. Tomou uma surra nas urnas. Tomou uma surra. O que mais? Eu acredito. A Ana Maria, eu acredito. O problema é que as pessoas quase sempre mudam de ideia na última hora. Também concordo. Bom posicionamento. Realmente acontece. Gleidelice... eu nunca tomei decisão de voto por causa de pesquisa, jamais. Possa ter votado errado, porém, sempre definida em minhas próprias conclusões tiradas no presente momento eleitoreiro. Parabéns. Legal. Deixa eu ver o que mais. Isso é muito legal. Na verdade, deveria todo mundo pensar assim como ela, né? A pesquisa é um norte muito mais para o candidato, né? Para ele saber como ele está sendo avaliado, porque pesquisa é reação. A pessoa dá sua opinião, então eu estou vendo que eu estou indo mal, então vou traçar um outro plano para eu conquistar o meu eleitor. Eu queria dar o meu posicionamento aqui, antes da gente fazer a nossa fala final, o nosso encerramento, junto com o professor Fábio, ouvir as conclusões finais. O que eu queria dizer para você? Eu tenho o seguinte pensamento. Eu acredito que hoje nós temos que ter o entendimento que as pesquisas não são o mal. Elas não são o mal. Elas são o norte. É como aquele farol que vai mostrando para aquele pequeno barco que está no oceano, chegando, procurando uma ilha, querendo encontrar um caminho, e que ele sinaliza, mostra por onde seguir, o que seguir, ou qual tendência está se seguindo. E isso tem que ser para nós, que somos eleitores e brasileiros, de compreensão, para que a gente possa entender, nós que somos eleitores, qual é a cabeça do coletivo. E se isso é a favor de quem eu acredito, ou é contra quem eu acredito, eu posso, então, colaborar dentro do processo da eleição, ou nesse processo anterior à eleição, com os pensamentos positivos do candidato ao qual eu defendo. Eu não posso taxar uma pesquisa ou várias pesquisas como se elas não fossem todas mentirosas, como se fossem todas para manipular a população, e ignorar o simples fato de que há problemas ou com o meu candidato, ou há problemas com quem concorre com o meu candidato. O que eu tenho que fazer é entender que aquilo é um norte, é um sinal, é um alerta. E como sinal, um alerta, eu tenho que tomar decisões, que é o que o mercado faz, que é o que o partido político faz, e que é o que o candidato faz. Mas não é o que você, eleitor, tem feito. E esse tem sido o erro de muitos que estão hoje aprendendo nesse teu podcast, a verdade. Use inteligência, use raciocínio, não use o coração, e nem tampouco seja... nós não queremos aqui que você siga erroneamente ou ignorantemente
as pesquisas como se fossem 100% verdadeiras, mas tenham um norte, um posicionamento, um direcionamento, para que você possa saber o que fazer. Se eu tenho que falar mais com mais pessoas sobre o candidato a quem eu acredito, se eu tenho que buscar mais apoio a eles, se o meu candidato está no caminho certo, de que forma eu posso contribuir para esse processo, sabe? Isso é muito importante. Não é o que muita gente tem feito, que é erroneamente desprezar como se tudo isso fosse besteira, como se tudo isso fosse não tivesse valor, e aí a gente entrega o Brasil nas mãos de pessoas que, em muitos casos, nós já vimos isso. Nas eleições de 2020, eu vi isso em vários municípios, as pessoas entregando as chaves das suas cidades a pessoas que não seriam bons representantes e que pesquisas já indicavam isso, de que estavam na frente, mas que não seriam o ideal para o futuro daquele município. Então, muita gente acreditou que não era verdade e acabou se decepcionando com o resultado nas urnas. Por favor, professor. Eu tenho essa convicção também, que as pessoas têm que estar atentas. Acredito muito que as pessoas tentam acertar no voto. Tentam acertar. E elas buscam alguma questão, alguma referência para acertar. Acertar, que eu digo, é essa razão de buscar o benefício futuro. Qual o candidato que tem a chance de produzir o maior resultado para mim? Então, tem muita gente que terceiriza essa decisão olhando pesquisa. Eu vou votar então no que todo mundo está votando, porque eles devem ter estudado isso melhor do que eu. Ou então, ele vai ouvir analistas de política. Ou então, ele mais interessado vai pesquisar sobre o candidato, que seria mais interessante. Essa questão de que a pesquisa, de fato, não influencia tanto assim, tem gente que fica com 2 até o final. E o sujeito vai lá e vota no de 2. Ele é um dos eleitores que compõe aquele eleitorado de 2%, que vai até o final com ele. Outros são influenciados. Mas eles tentam, no ideário que eles têm, na limitação que cada um tem, de identificar o candidato ideal para uma eleição, tentam acertar. Mas o voto pode ser pela emoção, as pessoas se carregam pela emoção para poder buscar o raciocínio. Não é? Sim. Acho que o sujeito fez ali uma caridade. E aquela emoção mexe na razão das pessoas e a decisão delas vem disso. Elas acham que, olha, se ele fez a caridade ali, a chance de eu receber de um governo, não ele pessoalmente, mas a comunidade, o ganho comunitário, o ganho das pessoas é grande. Então elas misturam um pouco pelas limitações que cada um tem, pela preguiça que as pessoas têm. Porque essas coisas de participar de política, até em condomínio às vezes não dá certo. Tem briga, tem confusão, não é verdade? Sim. Então, mas as pessoas tentam acertar. E algumas se entregam à pesquisa. Mas eu queria deixar aqui a minha posição de que o método funciona. E encerrar com mais uma historinha. Sim. O do carro. Eu compro um carro aqui em São Paulo, ou peço emprestado, ou alugo, para ir até o Rio de Janeiro. 10 pessoas fazem a mesma coisa. Todos sabem que o carro funciona. Colocou combustível, etc. Tem as leis de trânsito para sair daqui e chegar ao Rio de Janeiro. Os 10 vão chegar? Não sei. Os 10 vão receber multa? Não sei. Os 10 vão atropelar alguém? Não sei. O bom funcionamento do carro que existe, da mecânica que foi construída, com métodos, com ciência, com cálculos, ele existe. Agora, se alguém conduz o carro de forma errada, a culpa não é do carro. Se um instituto manipula, a culpa não é do método de pesquisa. Maravilhoso. Maravilhoso. Que é o que muita gente às vezes faz, né? Despreza a ciência, o método, por conta do erro humano. Do caráter, do mau caráter humano. O Ed? Bom, para mim, no final, acho que
do que eu concluo disso tudo é que o eleitor ele não pode se deixar levar por uma pesquisa. Primeiro ponto, como a nossa participante até falou super bem aí, porque a pesquisa é feita para dar norte, é um termômetro, é uma bússola, seja lá como for. Mas para quem? Se eu estou decidida, ela é só uma informação. Se eu tenho meus critérios para escolher o meu representante, ela é só uma informação. A pesquisa é importante para quem? Para o candidato, para o mercado, para o partido político, muito mais do que para mim. Porque se eu estou convicta, a pesquisa ela é um mero detalhe. Então, um conselho, não se deixar levar pelas pesquisas. Né? Ter as suas próprias convicções, sua própria escolha e votar, né, com muita convicção, com muita determinação, com a sua escolha. É isso. Bom, quem vem no True Podcast sempre sai daqui com um presente. Por favor, queria que a nossa produção aí, por favor, a Magda trouxesse aí. Poxa, muito obrigado. É uma recordação para que o professor Fábio Gomes, diretor do presidentebateia.com, tenha aí sempre essa... Posso abrir? Pode, por favor. Que maravilha. Aliás, a gente já faz um registro aqui. Eu adorei o nome do programa, viu? Porque já traduz tudo. Ih, rapaz, o negócio é chique aqui, ó. Será que eu vou saber abrir? Ah, rapaz, mas que beleza. Para você lembrar lá. Olha aí. Vamos fazer um registro aqui, então, da nossa participação no podcast hoje. Muito obrigado. Você sabe que o café é um hábito que eu tenho, quase como vício. Então eu vou usar muito essa xícara aqui, essa caneca. Depois tira uma fotinha, nos manda para a gente poder pendurar no nosso mural aqui, no seu dia a dia, você utilizando a caneca do True Podcast. Deixa eu tirar aqui a foto para a gente fazer o nosso selfie de hoje. Nós começamos com o Fábio Gomes, que é diretor-presidente do Bateia.com, que tem feito um trabalho muito importante na parte de pesquisas e que traz uma assessoria maravilhosa, tanto para a parte política, quanto também para a parte de empresas. Se você quiser, está aí uma grande indicação de uma pessoa séria, com um trabalho sério, de credibilidade. Vamos registrar aqui o nosso encontro de hoje, do nosso podcast, True Podcast. Põe a foto atrás. Aê! Agora põe a foto do True. Fábio, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aí acompanhando o nosso podcast. Nos vemos na próxima terça-feira, tá bom? Um abraço.